militares? O que fazem? Do que se alimentam? Onde vivem? Para que servem? Por que têm tantos privilégios? Hoje, no Meteoro Brasil. O número de militares ocupando cargos civis no Brasil cresceu muito, mas muito mesmo, durante os governos Temer e Bolsonaro. O número de militares envolvidos em escândalos, surpresa também. Essa situação abriu uma janela de oportunidade para a imprensa e a sociedade como um todo fazerem algo que normalmente é um tabu: questionar os privilégios da casta militar. Finalmente, hein? Um dos exemplos dos privilégios dos militares é o do ex-major Ailton Barros, que foi expulso do exército em 2006 e preso pela suspeita de falsificação do cartão de vacinação do Bolsonaro. Ué, Ana, mas cadê o privilégio nisso, né? É que desde a expulsão do Ailton do exército, a esposa dele recebe uma pensão por morte de R$22 mil. Mas não, o Ailton não morreu, ele tá vivinho da Silva. Mas a punição que o exército deu pra ele é tipo dizer: você está morto pra mim, toma aqui uma pensão pra sua viúva. E olha que o caso do Ailton não é o único. Os militares que foram expulsos das Forças Armadas por cometerem crimes ou infrações graves são premiados com pensão vitalícia. Esse é o termo, premiados. Para as suas famílias antes mesmo de sua morte. Esse benefício é pago desde 1960, quando foi aprovada uma lei garantindo o direito às famílias de militares expulsos. Entre os agraciados estão militares condenados por homicídio, tráfico internacional de drogas e tentativa de estupro de vulnerável. Especialistas ouvidos pelo UOL consideram o pagamento equivocado e falam mais: isso é um privilégio. Pois é, os caras fazem coisa errada suficiente para serem expulsos. O que já é bem difícil, vamos combinar, para um milico? É bem difícil. E ainda recebem uma pensão para isso. Mas esse tá longe de ser o único privilégio dos militares de alta patente. Você sabia que os militares possuem a própria previdência e o próprio sistema de saúde? A gente já discutiu sobre isso aqui nesse canal. Vamos ver um trechinho do nosso Meteoro.data sobre o quanto custam as Forças Armadas para o Brasil. Em 2019, os militares representavam metade dos gastos da Previdência com o funcionalismo público, apesar de serem menos de 1/3 do quadro. Naquele ano, o Estado brasileiro gastou R$50 mil a mais por militar inativo, em comparação com os servidores civis. Mesmo assim, na reforma da Previdência, eles conquistaram vantagens em relação ao restante do funcionalismo público. Os membros das Forças Armadas não têm idade mínima para se aposentar e, ao entrarem na reserva, recebem salário integral. Os privilégios não param por aí. Dinheiro público ajuda a financiar uma rede de hospitais espalhada pelo país, de uso exclusivo dos militares e de suas famílias. Para se ter uma ideia, em 2020 o governo empenhou gastos de R$72,5 milhões com o Hospital Militar de Manaus. No entanto, no início de 2021, enquanto a pandemia de Covid-19 explodia na cidade e os manauaras sufocavam na fila à espera de um leito, a unidade teve pouca serventia. No dia 6 de fevereiro, 406 pessoas esperavam por uma vaga clínica ou de UTI na capital do Amazonas. Enquanto isso, o Hospital do Exército tinha 51 leitos desocupados, mas que não puderam ser usados pelos paisanos. Acho que tá aí a resposta da minha pergunta lá no começo. Para que servem os militares? Além da previdência e da saúde próprios, onde eu suponho que nenhum governo põe a mão ou sucateia, né? Os milicos também possuem a própria justiça, que costuma ser bastante leniente, aliás, com crimes de militares contra civis. Obviamente, né? Quer um exemplo do mais podre sobre a justiça militar? Olha só a reação do presidente do Superior Tribunal Militar, o general Luiz Carlos Gomes Matos, quando ele ficou sabendo do vazamento de áudios que comprovavam a
prática de tortura durante a ditadura militar no Brasil. Disse ao coronel Campos, nosso ASCOM, né, que não faríamos nada, não tínhamos resposta nenhuma para dar. Simplesmente ignoramos uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo, né? Então, aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Pergunta para as famílias das pessoas torturadas se estragou a Páscoa delas, general. Não, garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe, vem, não tem nada para buscar. Hoje vão buscar em passado, rebuscar o passado, agora vão rebuscar o passado, só varrem um lado, não varrem o outro. E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso, né? Então, deixa para lá, vamos continuar conduzindo o nosso trabalho como sempre o fazemos, da melhor maneira possível. E nós estamos mostrando isso para todos. Os privilégios dos militares são tantos, mas tantos, que eles não acabam em uma só geração, não. Eles se estendem pelos herdeiros desses militares numa espécie de efeito cascata. Olha só essa reportagem do UOL explicando. O problema de haver tantos oficiais é o efeito cascata. Para cada general da ativa, há 24 generais aposentados ou na reserva. E não para aí. Além desses generais de pijama, há mais de 8.000 herdeiras de generais que já morreram e que recebem o soldo dos pais e dos maridos há 12, 13 anos. Inclusive umas aí que são atrizes. É como se um general da ativa valesse por 72 generais. E o custo desse efeito cascata é uma enxurrada de dinheiro. No caso, o nosso dinheiro vazando, indo embora pelo ralo. O valor que o governo gasta para remunerar 13.000 generais e seus herdeiros é praticamente igual ao que o governo paga a 90.000 soldados e cabos. Além de ganharem muito menos, há poucas herdeiras que recebem pensão dessas patentes. Em 2022, o governo federal gastou quase 3 vezes mais com herdeiros de militares do que com médicos. Prioridades, né, gente? Nos últimos 4 anos, o governo gastou 94 bilhões de reais para pagar as pensões de 235 mil herdeiras e herdeiros de militares. Esse valor teria sido suficiente para pagar a Bolsa Família a quase 3 milhões de novas famílias e pelo mesmo período, ou seja, teria um alcance 13 vezes maior. E depois eles falam que o funcionalismo público é que custa muito dinheiro para os cofres brasileiros. Funcionalismo público, aquele que impediu que os militares superfaturassem a compra de vacinas durante a pandemia. É o funcionalismo público que custa caro mesmo. E como bons privilegiados, os militares têm uma grande dificuldade de admitir os seus privilégios. Olha essa entrevista da Carla Araújo com o general Marcos Antônio Amaro dos Santos, atual ministro do GSI. Porque o que se fala, né, general, às vezes falam assim, os militares se protegem, os militares têm privilégios. Digamos que você seja casada, com um oficial. Aí ele é condenado e julgado indigno, profissional, fica preso 30 anos. Você é uma pessoa que muitas vezes não tem uma profissão, ou seja, você será abandonada juntamente com seus filhos e, né, ou seja, essa... Mas espera, eles não são contra o auxílio para detentos, para a família de detentos? Certamente foi a motivação lá atrás que originou essa lei. É o caso de aperfeiçoar? Pode ser, tem que se estudar, porque as coisas evoluem, né? E talvez a legislação tenha que ser revista, mas não cabe a mim sinalizar qual deva ser essa modificação. Porque parece que é meio não muito moderno, né, digamos assim, hoje em dia. A lei antiga pode ser revisada, tem que ver se cabe a revisão. Até porque, por exemplo, uma dúvida que me surgiu, assim, o Exército paga, porque é legal, né? Mas também, hoje em dia, assim, o Exército tem capacidade para fazer essa fiscalização, porque e se ela nem for mais casada com ele, por exemplo, pode ser casada no papel, mas não ali, né, com pessoas que... Tem que ver
A legislação. A legislação está sendo atendida, o Exército tem que fazer a fiscalização, não tem, isso aí tem que ser visto, não me cabe discutir isso aí. E depois dessa sambada toda, no final, a única justificativa que ele é capaz de articular é a de que qualquer um pode virar milico se é tão bom. Talvez não exista uma carreira mais democrática, porque eu vejo o meu caso, você pode ver meu caso, estuda meu passado, aí de onde eu vim, você vai estudar, é um caso que você pode analisar, né? O acesso é aberto para qualquer pessoa, né? Ninguém lhe pergunta a sua origem, qual é o teu sobrenome, qual é a tua classe econômica para ingressar no Exército ou nas outras forças armadas. Então é completamente aberto, é uma carreira aberta a todos os brasileiros. E não existem privilégios, existem prerrogativas estabelecidas em lei, né? A lei é que estabelece. A lei está boa, não está boa, isso é discutido no Congresso. Ninguém cria privilégios, existem. Sabe o que é ainda mais ofensivo? É que essa pretensa igualdade de oportunidade não é nem real. Basta perceber que entre os 175 generais brasileiros, não tem uma única mulher. E isso é para falar de apenas um dos grupos que enfrentam discriminação nas Forças Armadas, tá? Só um. E mesmo que houvesse igualdade de oportunidades, vá lá. Isso também não explica por que os mesmos privilégios não poderiam se estender aos civis. Por quê? Porque os militares são tão especiais. E se nem os próprios militares conseguem justificar isso, não somos nós, civis, que sustentam esses privilégios que vamos tentar defender, não. Chega de ensinar para as nossas crianças os valores de outras nações. Chega de enriquecer a indústria internacional de brinquedos. Estão chegando os Heróis Brasileiros em Ação. O brinquedo perfeito para o seu patriotinha. São 5 modelos tipicamente brasileiros.